Primeiro ele diz lá atrás, no secto da Igreja Batista Sião, que eu vou abrir o mês. Depois ele diz que eu sou bonito, que eu sou lindo, e faz um bocado de coisa. Só falta dizer que Leonai é minha mãe, que ele é meu pai. Então, olha o peso, cunhado. Aí eu tive que, eu acho que é por causa do ventilador. Qualquer coisa eu pego esse aqui, né? Legal. Então eu fico aqui um tanto preocupado, mas a minha cara fácil, a minha cara de pau, não me deixa ficar tão preocupada, sabe? Eu aprendi a descansar em Jesus e na graça de vocês, sem enrolação. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom ter sido convidado para esse programa. Isso. Vamos trocar que eu não estou. Não, ele está fazendo muito barulho. Sua voz não vai nem sair. Esse é o de cá. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido convidado para abrir esse mês de celebração, mês da alegria. Deu certinho, né? Mês de setembro, primavera, alegria, beleza, flores, muita coisa boa para a gente ter que desfrutar e compartilhar. Eu louvo a Deus pelo tema, segundo aqui agora eu tenho que falar assim, uma das sobrinhas mais bonitas, né? Senão eu me complico. É uma das, quando ela está sozinha, e as outras também eu falo no singular. E eu louvo a Deus pelo tema, pela divisa, e quero começar aqui a minha participação como servo do Senhor, louvando, cantando, como vocês fizeram um bocado já, né? Mas essa canção, ela é muito expressiva, ela é muito gostosa, e se você souber também, pode cantar com a gente, não é? Vamos lá? Perdido eu vaguei pelo mundo, andava sem ter direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei. Mas um dia eu me encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. E em seus passos feliz caminhei. Hoje eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, eu vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Perdido eu andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz.
o caminho eu não sabia. Neste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, eu encontrei um excelente guia, pois é Ele que ao céu me leva. E em seu sangue é quem me faz jus. Hoje eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, eu vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Fala comigo. Hoje eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, eu vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Amém. Filipenses capítulo 3, verso 1. É a divisa que já está ali, né? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A expressão que nós mais encontramos na palavra de Deus é a de regozijo, né? E dando uma pesquisada, uma estudada nessa temática de regozijo, nós percebemos que há tantas coisas positivas para que a gente possa estar enumerando aqui, colocando, assentando, né, no nosso roteiro. Por exemplo, entusiasmo, prazer, agrado, alacridade, alegria, contentamento, desfastio, não é? Jovialidade. Pessoal aí da terceira idade hoje vai ser validado, não é? Com essa questão. A alegria do Senhor nos torna a juventude. Nós temos júbilo também, muito conhecido pelos filhos de Israel ali no Antigo Testamento. O Senhor que nos traz a vitória é o Deus que merece o nosso júbilo, a nossa alegria. Ledícia, é tanta coisa difícil que eu fui voltar para procurar, né? Parece até o nome de uma criança muito bonita, né? E tem aquela que nós já somos praticamente doutores nela, Rodrigo, é a satisfação. E eu estava comentando com o pastor Nilson, pastor aqui nesta igreja, desta igreja, como vocês quiserem denominá-lo, dizendo o seguinte, que no nosso tempo, quando se começou a cantar música de alegria, era alegria no Senhor, a nossa força é. Aí tinha aquele momento que dizia, se sentes alegria, poderás cantar. Se sentes alegria, poderás orar. Se sentes alegria, poderás cantar. Se sentes alegria, podes perdoar. Pode doar. Aí quem tiver duas casas, tiver gente sem casa aí, vai doando um aí pela alegria, né? Isso tudo é tão gostoso, né? Em nome da alegria, em nome do Senhor. Quando os anjos desceram ali, no meio dos pastores, eles disseram o seguinte, eis que trazemos novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que na cidade vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, a gente vai ter que admitir
a posição do apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, que o gozo, a paz e o amor são coisas que vêm do alto. Do alto também vem a capacidade de ministrarmos a bondade, a benignidade, a longanimidade. Do alto vem a força para administrar a mansidão, a temperança, o domínio próprio. E essa alegria, meus irmãos, essa alegria que Neemias também no capítulo 8 ele diz: comei gorduras, buscai coisas saudáveis para comer, façam festas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, há muita coisa gostosa que a gente precisa fazer, não só em nome desta alegria, mas no sentimento desta alegria. Eu estava pensando em algumas questões, quando Nilson, pastor, me passou o tema, e eu disse, mas a gente precisa também, na alegria do Senhor, desenvolver a nossa alegria. E a nossa alegria deve ser uma alegria desenvolvida, deve ser uma alegria vivida, deve ser uma alegria praticada, testemunhada, por causa de algumas questões. E aí eu pensei, lendo a carta de João, a primeira, a segunda e a terceira carta, ele fala muito dessa questão. E na primeira ele diz que nós precisamos voltar ao primeiro amor e sentir aquela alegria que nós tivemos ali no início da nossa vida cristã. E aí eu pensei, por que não louvar, por que não adorar o Senhor pela alegria que um dia nós tivemos em ter sido alcançado pelo Evangelho, ou de termos sido alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo, que segundo Paulo, é um tema do qual ele não devia estar se envergonhando, se acanhando, se escondendo, temendo ou estremecendo diante dos homens. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso a gente só faz se sentir a alegria, lembrando daquele dia que nós fomos alcançados por Ele. E Ele nos diz, eu estou tirando vocês das trevas para uma luz maravilhosa, para que com alegria anuncieis as virtudes daquele que vos chamou dessas trevas para a sua maravilhosa luz. Depois eu pensei que nós podemos também agradecer e nos alegrar por termos tido a experiência de conhecer mais ao Senhor. E o crente só vai conseguir desenvolver, só vai conseguir construir, só vai conseguir fazer crescer, edificar, construir essa ideia de salvação na vida das outras pessoas, se ele começar a frutificar aquilo que o conhecimento da palavra tem trazido para ele. E a resposta dos discípulos às pessoas que buscavam persegui-los, principalmente no caso dos apóstolos, foi a ousadia de poder responder ao império, aos fariseus, saduceus e toda aquela gente que perseguia o Evangelho de Cristo. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E o próprio Jesus, ele nos aconselha com uma advertência. Ele diz o seguinte, olha, vocês estão errando quando não buscam conhecer as Escrituras. Vocês estão errando quando não lêem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. São elas que proclamam a glória de Deus desde o início na minha pessoa. Mas vocês até aqui
não estão me conhecendo. E um fato interessante acontece no último capítulo de Lucas, quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão discutindo com muita insatisfação, com muito medo, com muito temor, com muita tristeza. Eles estão discutindo a respeito da esperança de Israel. Eles haviam perdido a esperança em tudo aquilo que os profetas falaram a respeito do Cristo, em tudo aquilo que o próprio Cristo proclamou estando com eles. Mas o Cristo morreu, e eles dizem, e com ele morreu a esperança de Israel. A esperança de Israel nunca morreu. A esperança de Sião nunca morreu. A esperança de toda a terra não morreu. Ela está mais viva do que nunca, porque Deus não morreu. Deus não morre. Ele está sempre firme ao nosso lado. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conhecer a palavra de Deus é algo muito importante no mundo de hoje em que vivemos, aonde os valores já foram totalmente destruídos por causa da falta de capacidade do ser humano de discernir com fidelidade os princípios da palavra de Deus. Por isso, cresçamos no assunto da salvação. Cresçamos na nossa salvação. Vamos buscar desenvoltura para a nossa vida cristã. Vamos nos dar ao processo, vamos nos dar ao mecanismo de crescermos, não só simplesmente como pessoa, mas como família, como igreja e até como denominação. Vamos contribuir com o nosso conhecimento a respeito do Cristo. Uma outra coisa que me chama a atenção e que eu gosto muito é quando Jesus está com os discípulos naquele barquinho no lago de Genezaré, e ele estava ali fazendo o quê? Descansando, dormindo mesmo, a ponto de humanamente não perceber e não temer a nada. Até parece que ele temia, né? Até parece. Mas humanamente falando, ele estava ali. E os discípulos, quando perceberam aquela questão, aquela situação, acordaram ele, depois de ter visto ele fazer tantos milagres, tantas maravilhas. Vamos acordar ele, porque o negócio aqui está pegando, né? Daqui a pouco nós vamos nos afogar e acabou-se tudo. E quando acordaram a Jesus, Jesus olhou para eles e disse: vocês ainda não acreditam em mim? Espera aí. Vento, para. Chuva, para. Tempestade, acalma-se. Um olhou para o outro e perguntou: quem é este que até os ventos, as águas, as tempestades da vida ouvem a sua voz e se aquietam? Sim, a natureza se aquieta. Sim, tudo se aquieta, mas nós continuamos inquietos nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, nas nossas ideias, nos alvos que programamos para as nossas vidas. Vamos conhecer, como nos convida Oséias, mais e mais a esse Deus, nosso Pai, que em Cristo Jesus um dia permeou por toda a terra, trazendo a esperança e alegria para nós. Uma outra questão: por que não agradecer a Deus? Por que não ser agradecido como um servo dele, como um crente em Cristo, como um membro de família, como um membro da igreja? Por que não buscar a alegria para desfrutar
de tudo aquilo que Deus já tem colocado. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos participantes da graça. E é isso que Paulo ensina também à igreja de Filipe: vocês são participantes, não só dos sofrimentos, como também da satisfação, da alegria e da herança guardada para vocês nos céus. A gente perde tanto tempo no celular, a gente perde tanto tempo nas oportunidades. Em casa, hoje pela manhã, eu estava chegando e uma pessoa lá do condomínio, eu sou autoridade lá no condomínio esse ano, eu ainda sou síndico. Clarinha me chama de cínico, mas eu sou síndico, é síndico, não é cínico não, viu? E aí lá mora um delegado e ele disse assim: eu estou pedindo a sua autorização para chamar a polícia, porque a coisa está demais. Eu disse: chame. E foi uma providência do alto, porque mais tarde eu liguei para a irmã, mãe dos meninos, e ele disse: pastor, foi tão bom ter chegado a polícia aqui, porque eles se aquietaram e foram se esconder. Quando chega a autoridade, as pessoas se escondem, porque temem. Então, o mundo está muito carente, a gente perde muito tempo discutindo muita bobagem. A gente perde muito tempo discutindo porque é branco, porque não foi rosa, porque não foi vermelho, porque não foi verde, porque essa cadeira está aqui, porque essa cadeira está ali. A gente discute porque o pano que está estendido lá no quintal do vizinho está amarelado, a gente não para ver se é a vidraça que está suja, não é aquela história. A gente discute com tudo e com todos. E um irmão se zangou, porque os crentes, ano passado, estavam fazendo uma passeata. Eu não quero entrar no mérito da questão. Era uma época de feriado nacional e alguns irmãos resolveram fazer, eu vi isso lá em Feira de Santana. E eu disse para eles: eu tenho tanta saudade do dia da Bíblia, eu tenho tanta saudade, né, daqueles irmãos que saíam fazendo as peças do Antigo Testamento, do Novo Testamento, trazendo as comunidades, as igrejas com suas placas, desfilando na rua, proclamando Cristo, através daqueles ensaios, daquelas apoteoses e tudo mais. E vocês hoje vão para a rua questionar bobagens. Jesus deve estar olhando lá do céu e dizendo para a gente: ainda bem que eu deixei o meu poder, o meu espírito lá com eles, de paz, de poder e de inquietação, para que eles acordem. Está mais do que na hora de deixarmos de perder tempo e desfrutar as bênçãos dos céus. O Senhor chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, toma muito cuidado, procura aí consertar a tua família, a família que eu vou estar te concedendo, e vigia. Eu sou uma bênção, quero transferir a capacidade de você desenvolver essas bênçãos, mas para todas as famílias da terra. A igreja foi colocada aqui para abençoar todas as famílias da terra. Não sei como ela vai fazer isso, mas Deus o sabe. Então nós precisamos nos alegrar pela oportunidade que nós temos de desfrutar desse Evangelho de Cristo, compartilhando com as outras pessoas o poder deste Evangelho. Lembro-me de uma outra questão, ali em Atos, a partir do capítulo 14, 15, 16, não sei ao certo, mas quando Paulo e Silas, eles estão presos. Eles estão presos e naquele momento eles já foram açoitados, surrados, talvez esbofeteados,
estava com as mãos e os pés nos grilhões, estava no calabouço, sem dúvida alguma, pendurado nas paredes do calabouço, mas o texto diz que eles estavam cantando e salmodiando ao Senhor, com alegria. E naquele momento, em meio dos louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e a sua glória vai encher este lugar. Foi isso que aconteceu. De repente, houve um tremor. O anjo do Senhor entra e tira Paulo e Silas para fora, e os guardas, com medo que os presos fugissem, corre atônitos e pergunta para Paulo e para Silas: que faremos para nos salvar? O compartilhar daqueles dois servos do Senhor serviu como instrumento para que aquele policial, aquele guarda, aquele centurião talvez, pudesse ver em Cristo segurança, pudesse ver em Cristo a alegria, pudesse ver em Cristo a satisfação, pudesse ver em Cristo a salvação. Porque a pergunta dele é: o que faremos para que possamos ser salvos? Nós perdemos muito tempo. E, por fim, pensando um pouco nessa questão, não é? Ele diz o seguinte: por que não nos alegrar? Aí agora é complicado, muito complicado, porque se eu perguntar a você se você quer morrer hoje, você não quer, né? Olha, eu tenho uma proposta para você fazer. Eu não sou corretor não, mas vou fazer. Corretor da divindade celestial, até porque eu não posso, né? Nem foi me dado esse direito, mas a sua casa lá em cima é uma casa muito boa. Sabe disso? É uma casa de conforto, numa Rua da Paz, mas não é aquela lá de São Marcos, não. É Rua da Paz lá do céu, Paz Divinal. Olha, na garagem tem um carraço, que não é qualquer carro, não. Hilux. Eu sou muito ruim nesse negócio de marca de carro. Mas é pouquíssimo, né? Pega os carros aí, meu cunhado é bom nisso, porque ele gosta muito de carro. Eu gosto, mas não me interesso tanto, certo? Toda vez que eu tenho um tempo vago assim, é para ligar para a Leonardo e conversar sobre ela. Mas é maravilhoso. E você vai poder levar seu esposo. Sim, é bom? É bom, né? Já começou a melhorar, né? E sozinho não presta. Ele vai ficar aqui só. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas Paulo diz à igreja de Filipe que ele não tinha problema com isso. Eu tenho uma vontade de estar com o meu Senhor. Mas se vocês precisam de mim, a história era diferente. A história de Paulo era totalmente diferente. Olha, eu estou querendo ir logo, mas se eu tenho que ficar com vocês, eu vou fazer esse sacrifício. Você diria o seguinte: eu gostaria muito de ficar com vocês, mas se é para ir, eu vou fazer o sacrifício, né? Seria o contrário. Mas, amados, é porque a gente não tem, na verdade, um conceito, uma ideia. Nós não temos, assim, talvez, uma capacidade de ao menos conseguir conhecer, quando nada, uma pequeniníssima parte da glória celestial. Como João o apóstolo, como o apóstolo Paulo. Vocês sabem por que ele queria ir para o céu?
Porque ele fala tanto em estar se encontrando com o Senhor, porque ele disse que conheceu um homem que no corpo não sei, se no espírito não sei, subiu ao terceiro céu e lá viu coisas fantásticas, com as quais ele não tinha autorização de contar para ninguém. Então, quem quiser saber alguma coisa vai ter que ir para se encontrar com Paulo, para lá se encontrar com Jesus. Isso lhe comove, isso lhe agrada? Você quer morrer hoje à noite para ir para o céu? Aí, ó. Aí vocês me acabam. Eu venho de Feira de Santana, faço um apelo desse fantástico. Olha, então, enquanto vocês ficam aqui na terra, fica se alegrando com a esperança da eternidade. Não se turbe o vosso coração, não se entristeçam, não morram de desprazer, não fiquem temerosos e nem com esse sentimento de luto amargo, porque eu vou para meu Pai, mas vou voltar para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas aí o rapazinho pergunta, mas nós não sabemos aonde é e não sabemos o caminho. Pastor Rubens Lopes, em uma de suas mensagens, ele diz que uma coisa ele sabe, é de que o céu é real. Ele não sabe aonde fica a localização, geograficamente falando, nos pontos centrais da eternidade. Mas de uma coisa ele sabe, que o céu é real, que Jesus vai voltar um dia, e é isso que precisa alegrar a carreira cristã da vida do crente. No passado fui alcançado, no presente desfruto, no futuro estarei convivendo. Fui salvo, estarei sendo salvo e serei um dia salvo para todo sempre. O pecado não mais terá domínio sobre nós, porque nós não vamos estar debaixo da lei deste mundo, mas vamos estar debaixo da graça de Cristo lá na sua glória. O livro de Filipenses é interessante porque em tudo e por tudo o apóstolo Paulo se alegra. Capítulo 1, ele diz o seguinte, a partir do 1 vai até o verso 6, ele diz, o gozo começa na vida do crente com a certeza que ele tem de que tudo que passamos aqui é temporário e de que Deus usa esse tempo para completar a obra em nós. Romanos 8:28, ele vai dizer que tudo acontece, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte, na sua presciência, no seu poder, na sua onisciência, e no pré-estabelecimento que ele fez de todas as coisas, ele nos escolheu para desfrutar da sua glória. Ele nos escolheu. E Paulo diz o seguinte, olha, irmãos, continuem trabalhando com labor, continuem trabalhando, entendendo que os tempos difíceis não será tão difícil se Jesus estiver ao nosso lado. Capítulo 2, com alegria, ele vai continuar, não é? Afirmando para os irmãos que eles precisam expressar uma atitude cristã durante os bons e os maus momentos. E eu quero chamar a atenção, porque é outro momento quando a igreja, ela perde muito a oportunidade de ser feliz. E ela perde a oportunidade de cair na graça do povo. Porque a igreja ela precisa crescer na graça e no conhecimento
mas também ela precisa crescer no avanço da proclamação do Evangelho. E às vezes o crente não entende o que Deus tem preparado para ele. E em um dos escritos de Moisés, ele vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao entendimento da mente humana, são todas essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele, por aqueles que confiam, por aqueles que aguardam nele, por aqueles que dependem dele. Então precisamos ter muitos cuidados, porque às vezes nós nos ferimos até mesmo com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes é a nossa culpa, às vezes nós somos o único culpado. Às vezes somos culpados dos nossos próprios feitos e não sabemos administrar os nossos sentimentos para conviver com as consequências. E aí chegamos na igreja entufados, preocupados, com os nossos rostos rasgados, com o nosso semblante desfigurado, porque estamos preocupados com o nosso bem-estar. E esquecemos de olhar para o irmão que está ao nosso lado. Olha para o irmão que está ao seu lado e tente não rir. Seria difícil, né? Olhar para uma peça dessa aqui e não rir. Tá? Amados, nós temos agido como aquelas pessoas que são semelhantes aos espinhos lá. Lucas, Mateus contam essa história, a parábola do semeador. Senhor, perguntaram os discípulos, e aquela que caiu nos espinhos, elas são semelhantes ao quê? Semelhante ao homem que recebe a palavra de salvação, o Evangelho de Cristo, mas quando ele começa a ter oportunidades no mundo, essas oportunidades crescem como os espinhos e tira do crente aquele poder, tira do crente aquela satisfação, tira do crente aquela alegria, porque agora ele está preocupado com os impérios, com os empreendimentos, com as metas que ele programou para a vida dele. Igreja, comunidade, irmãos, famílias, principalmente quando a pessoa recebe um convite desta natureza, você agora vai para Londres, você vai para Washington, você vai para... Porque você teve uma oportunidade muito grande, ele não pensa duas vezes. A pobre da mãe fica chorando igual uma viúva desconsolada. O filho vai. Quem é filho aqui sabe disso, né? E quem é mãe sabe muito mais. Vai-se embora. Passa 10, 15, 20 anos, de vez em quando pega o telefone e liga, mãe, estou com a saudade. A mãe diz, vem. Então venha. Larga tudo. Larga tudo. A gente está falando disso. Mas, infelizmente, Paulo disse à igreja de Corinto, comentava com o pastor Nilson, que há muitas pessoas que estão doentes dentro de nossas igrejas. E o motivo tem sido esse. Perderam a alegria de entender, de perceber que o Evangelho ainda vai continuar sendo o único valor que poderia mexer com as minhas estruturas e me assegurar para toda a minha vida. Enquanto isso não acontecer, a questão vai continuar.
Terceiro na carta, capítulo 3, versos de 12 a 13, a alegria aumenta quando você aumenta e avança em direção do alvo. Em direção do alvo. E nós temos conhecimento, né, da epístola aos Hebreus, capítulo 12. Abre aí na sua Bíblia. Veja o que é que ele diz, logo nos primeiros versículos. Abra sua Bíblia e você vai ver o que é que o escritor fala aqui. Alguém pode ler? Amém. Perceberam? O porquê do esmorecimento de muitos crentes. O porquê do esmorecimento de muitos de nós, de muitos dos membros de nossas igrejas. É essa, não fitar os olhos em Cristo Jesus. Não fitar os olhos em Cristo Jesus. Isaías 45, 22. O que é que diz? Ouçam. Isaías 45, 22. E olha que Isaías estava lá 700 e poucos anos antes de Cristo. E ele já manda essa mensagem para a gente, de lá. Diz o quê? Pronto. Isso deve alegrar a sua vida. Só há um Deus, e esse Deus é aquele a quem servimos. Esse Deus é aquele de quem nós dizemos ser servos. Esse Deus é aquele que Jesus disse, olha, vou para o Pai e vou voltar. E o Pai, nesse íntere, nesse espaço de tempo, vos concederá a vocês o Espírito que Ele vai derramar, porque tem prometido. E quando esse Espírito vier, Ele vai dispensar a alegria para toda a terra. Ele vai dispensar a satisfação de vida do crente. Ele vai trazer para a igreja disposição. Na oração de Salomão, segundo a Crônicas, depois que ele construiu tudo, que estava tudo prontinho para entregar para o povo, para o séquito do seu reinado, para a sua família e também para os sacerdotes, ele disse, Senhor, terminei, consegui concluir, agora nós gostaríamos da tua presença. A tua presença é tudo. Depois que você construir a sua vida, depois que você comprar a sua casa, a casa do seu sonho, depois que você comprar o carro do seu sonho, eu ainda não sei qual é o carro do meu sonho, não sei, mas quem tiver aí pode comprar o carro do seu sonho. Eu não sei qual é a chácara, a fazenda, não sei o que é que você, eu não sei qual é a igreja do seu sonho, não sei, mas você pode ter tudo, criar tudo, construir tudo do seu sonho. Mas se Deus em Cristo Jesus não estiver perto, todo o seu sonho vai virar um pesadelo. Porque você não vai ter alegria, você não vai ter paz, você não vai ter satisfação. Porque há esmorecimento na vida de muitos crentes.
Porque a cada dia que passa, a preocupação para se encontrar com as coisas do mundo são mais que prejudiciais. E aí nós temos a história do Antigo Testamento, temos muita história no Novo Testamento, mas a história que eu quero chamar a atenção é a de Jacó e a de Esaú. Que Esaú desmoralizou. Ele inverteu um valor que ele não deveria ter invertido em toda a sua vida, ao trocar a bênção do Senhor por um prato de lentilhas. Mas nós temos muitos crentes hoje, por ter perdido a alegria da salvação, e vamos atentar ao Salmo 51 lido. Senhor, não te apartes de mim e nem tires de mim a alegria da tua salvação. Mas há muita gente trocando a oportunidade que tem de crescer no reino de Deus na vida da sua igreja por qualquer coisinha lá fora. Isto é imoral, isso é triste, isso é de chorar. Muito cuidado, irmãos, porque nós temos um tesouro. Esse tesouro está lá no céu. Esse tesouro é Jesus. Não importa. Eu vou pedir aos irmãos que venham os tocadores, que eu vou finalizar cantando um outro hino. Mas eu quero passar essa última aqui. Há muito esmorecimento de muita gente nas nossas igrejas por ter tomado decisões erradas, precipitadas, e por isso se desviam do alvo que é Cristo. Amados, o diabo tem feito muitas propostas, mas você deve seguir a única proposta, a do Senhor. Eu quero cantar e depois passar a palavra aos dirigentes, ao pastor Nilson. Quero também agradecer e fazer aqui uma ressalva aqui, né? Que tem muita coisa que a gente fica com vontade de falar muita coisa, mas o tempo é sempre um verdugo, né? Não deixa a gente falar muita coisa, mas também eu vou esperar não ficar aqui até meia-noite, como o Nilson falou, pastor Nilson, e esperar uma outra oportunidade para vir aqui concluir a mensagem. A vida é cheia de problemas. E se você está passando por algum, nós vamos convidar você, quando estivermos cantando esse hino, para você conseguir perceber em Jesus a solução para o seu problema. Você me ajuda, viu? Toma aqui seu microfone. É o hino do apelo. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quanto a dor que é tão sutil, há um amigo só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus.
Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitar de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus, confia em Deus, e Ele nunca falhará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Confia em Deus.